Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um módulo da Universidade de Vendas Sparta Investimentos. E nesse módulo eu vou falar um pouquinho mais sobre cartas contempladas. Muitas pessoas querem vender cartas contempladas, mas não conseguem vender. O porquê disso? Então nesse módulo eu vou falar um pouquinho sobre o mercado, por que as pessoas compram, por que as pessoas vendem. É muito importante que vocês entendam a lógica, a mecânica do sistema de cartas contempladas, tá? Então, para começar, o que é uma carta contemplada? Carta contemplada nada mais é que um crédito de consórcio já contemplado, pronto para ser utilizado. Então, com a carta contemplada, você pode comprar, vamos falar de carta contemplada de imóvel, né? Você pode comprar uma casa, pode construir, pode reformar, comprar imóvel rural, comprar uma casa e reformar ela com a sobra do crédito, enfim, várias possibilidades. E veículo, você pode comprar carro novo ou usado até 10 anos de uso. É a mesma regra em um consórcio do zero. Então não muda nada. Só que em vez de você planejar a sua contemplação, né, você já pode comprar o crédito imediato saindo utilizando ele. Qual que é a vantagem de uma carta contemplada para quem compra? Por exemplo, por que eu devo comprar uma carta contemplada e não partir para o financiamento, sendo que a minha taxa de juros vai ser a mesma? A primeira coisa que você ganha comprando uma carta contemplada é tempo. Por que tempo? Se você comparar um financiamento, hoje ele vai ser de 30 a 40 anos. Então imagina só, se tu faz o financiamento de 30 a 40 anos e você tem uma taxa de juro 0,8 ao mês, beleza, é uma ótima taxa. Vamos falar de financiamento, é uma boa taxa sim. Tudo que for abaixo de 1% é uma boa taxa para você comprar uma carta contemplada ou fazer um financiamento. Então, se tu pegar hoje uma carta já contemplada, muitas vezes você vai pegar de 13, 12 ou até 15 anos no consórcio. Então, isso aqui nós estamos falando de consórcio. Qual que é a vantagem? Que você vai pegar, então, muitas vezes a mesma taxa. Então, você vai ter a mesma taxa de 0,8 ao mês. Então, primeiro passo, por que eu devo comprar uma carta contemplada e não financiar? Tempo, pessoal. Porque assim, beleza, até a taxa nossa pode ser muitas vezes maior que o financiamento. Só que, imagina só, eu estou pagando uma taxa de 0,9 por 12 anos. Agora eu vou pagar uma taxa de 0,8 por 30, 35, 40 anos. Olha a diferença que vai custar no bolso. Então muita gente acha assim, no carta contemplada não vale a pena porque tu está pagando 1% de juro, sendo que no financiamento eu consigo a 0,80. Maravilha! Consegue 0,20 a menos ao mês, só que em 40 anos. Sendo que aqui tu vai ter às vezes a taxa de 1% em 10, 11, 12 anos. Então aí tu já começa a ganhar no tempo. Então essa é uma das vantagens de comprar um crédito já contemplado. Segunda vantagem da carta contemplada. Por que eu devo comprar uma carta contemplada? Outra vantagem é o quê? É facilidades de liberação. O que quer dizer isso? O consórcio ele não consulta score. Então tem muita gente que tem condições muitas vezes de dar uma entrada no financiamento, porque todo financiamento não financia 100%, pessoal. Então tem financiamentos que financiam 90%, 80%, 70%. Então você sempre vai ter que desembolsar uma entrada. Na carta contemplada também, você sempre vai ter que dar uma entrada. Média 30%, 35%, conforme a carta. Só que a facilidade da liberação é um dos diferenciais de você comprar uma carta contemplada. Por exemplo, o consórcio ele não consulta então o score. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que você pode ter ficado negativado a vida inteira, tá? E nesse momento você está com a tua vida em dia, organizada, consegue comprar um imóvel, tem uma entrada, só que o teu score é um score baixo. O financiamento não libera para você. Ele vai pedir fiador, vai pedir uma entrada mais alta, a taxa de juros vai subir. Mas o consórcio ele não consulta o score. Então eu vou contar uma história, por exemplo, que eu sempre falo para o meu cliente. E eu sempre falo, vendedor bom tem que saber contar a história. Olha só, vamos imaginar, eu sempre conto assim, o meu tio, ele é cabeleireiro, ele tem condições de pagar uma parcela mensalmente, porque você sabe, o cabeleireiro todo dia está pingando dinheiro na conta dele, né? Então ele tem condições de pagar uma parcela. E ele tem um dinheiro para dar uma entrada. Hoje ele tem os 30% para dar uma entrada, tanto no financiamento quanto no consórcio. Só que o que acontece?
Porque ele já teve muitos problemas, movimentou muito pouco o banco, ele tem algumas dificuldades que é o score baixo, então ele não consegue comprar o imóvel dele. Então você acha justo ele não conseguir, tendo condições de pagar a parcela, tendo condições de dar uma entrada, não comprar o imóvel? Eu acho que não é justo. Então por isso o consórcio contemplado é uma baita alternativa para ele, porque não consulta score. Então o que acontece? Ele dá a entrada, transfere o crédito para o nome dele e aí então inicia-se o processo de liberação, tanto para comprar um veículo quanto para comprar um imóvel. Então essa é uma das vantagens do consórcio, facilidade de score. Então tem clientes que vão falar para vocês, mas carta contemplada eu não compro porque eu tenho condições de financiar numa taxinha lá embaixo no banco, eu sou um cliente bom. Entenda, pessoal, a carta contemplada realmente ela não é para todo mundo. Tem clientes que vão falar isso para vocês, isso aí, 1% eu consigo no banco a 0,50, eu sou um empresário, eu tenho condições de fazer isso. Parabéns, contem essa história do meu tio para ele. Falem assim para o seu cliente, que legal, que bom, seu fulano, que o senhor é um cara organizado, o senhor é um cara planejado, né? Não é mesmo? Poucas pessoas são como você. Mas eu vou contar uma história do tio do Michael. O tio do Michael é o cara cabeleireiro, que ganha mensalmente, tem condições de pagar, parará, contou a história toda, mas ele não tem um score positivo. O senhor acha justo essa pessoa não comprar o imóvel dela por não ter um score positivo? Fala isso pro teu cliente, fala mesmo. Ele vai dizer, muitas vezes, é verdade. E esse cara que está falando que tem uma taxa muito boa, muitas vezes os funcionários dele não têm essa mesma taxa. E a carta contemplada, então, para ele serve muito bem. Então essa é uma alternativa bem bacana você comunicar o score, tá? Agora eu vou falar para vocês o porquê que as pessoas compram carta contemplada, como é que funciona, por que um compra, por que outro vende. Então, pessoal, você já sabe que a gente é regulamentado pelo Banco Central. Então, o Banco Central ele não permite que nós, administradora, a gente saia emprestando dinheiro, porque isso seria financiamento. Então, se fosse financiamento, nós emprestaríamos dinheiro e teríamos uma taxa muito mais alta. Mas ela permite que o nosso cliente que é o cliente investidor, vou colocar aqui, cliente investidor, faça o seu consórcio com a ideia de utilizar ou não. Então o cliente investidor, ele escolhe uma carta de crédito, uma parcela que fique confortável para ele vai fazendo os seus aportes mensais, foi pagando, contemplou a carta de crédito dele. E aí então o cliente A, ele resolve não utilizar, porque ele já é um cara, já tem imóvel, já tem um veículo, contemplou rápido, ele acha que não é necessário a utilização desse crédito, mas ele tem a intenção de ganhar dinheiro com a venda da carta. Então o que acontece? Cliente A contempla e ele vai então vender pro cliente B, que é o consumidor final. É o cliente que não tem o score, é o cliente que quer pagar uma taxa em menos tempo. Então ele vende do A para o B. E nós, como administradora, a gente faz todo o processo para esse cliente. Nós garantimos a segurança do processo. Então, por exemplo, quando o cliente B compra uma carta, ele nunca, jamais vai pagar o dinheiro para o A. Não funciona assim. Ele paga o dinheiro para a empresa, que nós somos empresa. Esse dinheiro fica guardado na conta por uma segurança das partes. E a gente só repassa para o A quando a carta, então, passar para o B. Então, nós fizemos todo esse processo para quê? Para que tenha uma segurança entre o cliente A e o B. Imagina só, o A transfere a carta e não recebe o valor. É perigoso. Imagina só, o B paga e não recebe a carta. Então, esse processo é feito tudo pela empresa. Nós garantimos o negócio, nós damos a segurança para isso e a credibilidade. Então, é assim que funciona. Então, hoje tem clientes que são 1/3 dos nossos clientes são clientes investidores. São aqueles clientes que não querem utilizar o consórcio para compra do imóvel, compra do veículo, mas querem utilizar para ganhar dinheiro. Já falamos nos módulos anteriores, né? Então, o que acontece? Hoje, como a carta de consórcio, ela, vamos pensar, contemplou aqui em Santo Ângelo uma carta de 100 mil. Como a HS está em nível nacional, em território nacional, quantas pessoas no território nacional têm a intenção de comprar o crédito imediato? Milhares de pessoas querem comprar esse crédito imediato. Como eu falei, por não ter um score bom, o brasileiro é um povo desorganizado, tem um score muito baixo, por não querer pagar a taxa de juro em muito tempo. Então, o que acontece? Se sair uma carta por mês que vai ser vendida em Santo Ângelo, essa carta
eu tenho o Brasil inteiro querendo comprar uma carta de crédito imediato. Então hoje tem fila de espera para comprar uma carta contemplada. Tem fila de espera. O mercado está aquecido, está crescendo. Cada vez mais as pessoas querem um crédito mais barato que do banco, elas estão fugindo disso. Então por isso que se vende tantas cartas contempladas. Então por isso que o mercado está aquecido. Então é bom para quem vende, é bom para quem compra e para vocês corretores é maravilhoso, porque a comissão de vocês têm uma comissão maior, vocês recebem numa vez e é muito fácil para vocês. Vende carta contemplada, resolve o problema do teu cliente. Então tem clientes, por exemplo, que chegam assim, eu quero comprar um crédito imediato, eu quero contemplar com lance, mas o lance livre está saindo com 150 mil para uma carta de 200 mil, um exemplo, e ele só tem 70 mil. Cara, veja se 70 mil não cabe uma carta contemplada para esse cliente, vende essa carta contemplada para ele e resolve o problema do cliente. Mas esse 70 mil vai se tornar juro, não vai abater do meu saldo devedor. Beleza, meu amigo? Então vamos partir para um planejamento de um lance, não um lance livre, mas um lance fixo, um lance fidelidade. Vamos montar um planejamento. Mas eu não quero, eu preciso imediato. Infelizmente, então, dessa forma eu não consigo te ajudar. Eu tenho várias alternativas. Eu tenho como você ter o teu imóvel de 200 mil sem pagar juro, que é o consórcio novo. Eu tenho a possibilidade de você economizar esse valor que você tem contemplando com lance fixo ou fidelidade, que é mais barato. Eu tenho a possibilidade de você contemplar imediato, abatendo da entrada, abatendo do teu juro, o lance, que é o lance livre, só que está alto, mas eu também tenho a possibilidade de um crédito imediato, que é a carta contemplada. Então você começa a dar alternativas para o teu cliente. E por isso que muitas pessoas vendem cartas contempladas. Vou dar um exemplo para vocês de um corretor que fazia muito isso, e hoje nós fizemos também. É importante que vocês saibam que a gente faz também. Tem clientes que chegam assim com a intenção de comprar um crédito imediato, por exemplo, de 100 mil reais, tá? E esse cliente, ele vem, Mike, eu quero comprar uma carta contemplada e hoje eu só tenho 10 mil reais para dar de entrada. Eu consigo? Infelizmente, você não consegue com essa entrada comprar uma carta contemplada. Tá, mas e como é que tu pode me ajudar? Porque eu tenho um pouco de pressa, mas não tenho tanta pressa assim. Qual que é a alternativa que tu me dá? Pessoal, hoje nós temos uma estratégia que a gente faz para vender cartas contempladas que é da seguinte forma. Eu falo pro meu cliente da seguinte forma. Fulano, vamos fazer o seguinte, você faz um consórcio comigo, você vai pagando 10 meses, 12 meses, um ano, por exemplo. Vamos pensar em 10 para nós arredondar. Se você não contemplar o teu consórcio em 10 meses, nós trabalhando com o lance fixo, que é desde o primeiro mês, eu já estou colocando um grupo em andamento, né? Se você não contemplar em 10 meses, eu pego essa tua carta de volta e esse valor que você pagou, a gente desconta de uma entrada da carta contemplada daqui 10 meses. Olha só, ele vai pagando mensalmente as suas parcelas, pagou 10 parcelas e não contemplou, pagou 3.410. Lá no 10º mês, eu recebo essa carta dele e esse valor que ele pagou eu desconto da entrada de uma carta contemplada. Só que então, o que acontece? Se ele aceitar isso, a gente faz um contrato garantindo essa segurança com o cliente. Só que se ele atrasar um mês, o contrato é quebrado, tá? O contrato é quebrado. Então é uma alternativa para que eu venda um consórcio novo para ele agora, eu tente trabalhar com a ideia de ele contemplar, e se em 10 meses ele não contemplar, a gente pega a carta e desconta de uma carta contemplada. Mas ele não pode querer pegar o dinheiro de volta. Mike, eu não quero comprar a carta contemplada, tu me dá o dinheiro de volta? Não. A gente abate da entrada de um crédito contemplado. Aí sim a gente faz. Simplesmente se ele querer parar de pagar e pegar o dinheiro de volta, não. Então, é algo que a gente consegue fazer. Com isso, eu não perco clientes que querem comprar a carta contemplada e eu ainda vendo um consórcio novo. E na pior das hipóteses, se ele não contemplar, em um ano, eu já começo a colher os clientes lá de trás, que eles começam a comprar cartas contempladas comigo. Então, é bom para todo mundo. Vou vender consórcio novo, daqui a um ano vou vender carta contemplada. E daí tu imagina só, quando esse cliente contempla em 10 meses, ele vai sair feliz da vida porque ele realizou o objetivo dele. E com os 10 mil, ele nem financiamento ele consegue. Então essa é uma alternativa, uma estratégia que vocês têm para vender carta contemplada. Outra coisa muito legal, que nós pegamos veículos como lance, como entrada. Desculpa, lance não, como entrada. Então daqui a pouco o cliente quer comprar uma carta lá de 100 mil reais, não tem todo o valor para dar de entrada, mas ele tem um carro que vale 35 mil. Pegamos na entrada. Ele manda as fotos para nós, o carro tem que estar em boas condições, nós vamos fazer essa análise do veículo, ele tem que estar liberado, não pode estar alienado a ninguém.
A gente faz essa análise e então pega esse carro como entrada. A gente aceita esse carro, transfere a carta contemplada para o cliente sai feliz da vida, realiza o objetivo dele e vocês como corretores também ganham a comissão normal. A gente apenas facilita a negociação para que a carta contemplada seja vendida com mais facilidade. Então, cartas contempladas, pessoal, é um mercado que está em alta, a gente precisa explorar isso, precisa entender do processo. É importante que vocês entendam no processo como é que libera o crédito, o que pode ser feito, de qual forma pode ser feito, que vocês entendam no sistema como tira um checklist. O checklist é o que o cliente precisa para liberar o crédito. Então é importante que vocês entendam esse cenário, estudem isso para que vocês vão vender mais. Tenho certeza que se vocês entenderem do mercado de cartas contempladas, vocês vão vender 2, 3, 4, 5 cartas contempladas por mês e aí vocês vão ganhar muito mesmo mais dinheiro, porque a carta contemplada é bom mesmo para o corretor. É muito dinheiro que vocês podem ganhar. Então essa é a minha alternativa para vocês.